Deus pela vida desta igreja, pela vida de vocês. Eu sou grato ao Senhor que nos deu a oportunidade de conhecer a igreja da Urca, a PIB da Urca, na pessoa do pastor Raimundo. Depois se achegaram a essa amizade querida, o pastor Maurício, o pastor Enio, né? E quem conhece essa igreja aconchegante fica, né, apaixonado, né? Gosta do ambiente. E agora passamos por um momento de desafio, né? Um desafio muito grande, que é não ter o contato pessoal, aquele abraço gostoso, aquele cafezinho que eu sempre comentava, né? Aquele cafezinho antes de começar o culto, depois de terminar o culto, em que nós nos abraçamos, desejamos um bom domingo, uma boa semana. Tudo isso é desafiador. Mas, para a honra e glória do nosso Deus, que nós cremos que é soberano sobre todas as coisas, nós temos usado a tecnologia a nosso favor, né? A favor de ganhar almas, a favor de preparar os salvos para o trabalho do Senhor. E graças a Deus nós temos visto que, num primeiro momento, ficamos muito assustados, né? Muito perplexos com tudo que estava acontecendo, mas a capacidade da igreja de se adaptar, ela é enorme, né? É interessante que com sabedoria, com resiliência, com dedicação, nós vamos caminhando, prosseguindo, e nessa luta nós conseguimos superar os desafios que nos são impostos. Louvado seja Deus por isso, porque a igreja, especialmente a PIB da Urca, não esmoreceu. Pelo contrário, se fortaleceu nesse período de desafio, nesse período de grande tribulação pela qual toda a humanidade está passando. Não é um problema nosso, é um problema da humanidade inteira. E por isso nós cremos que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, há de nos abençoar por seu Filho Jesus Cristo. Nesta manhã, eu gostaria de justamente pensar com os irmãos e refletir brevemente num texto muito conhecido do Evangelho de Marcos, em que Jesus inaugura o seu ministério terreno com palavras fortes, com palavras interessantes, com palavras ricas e incisivas. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos versículos 14 e 15, Jesus anuncia o que ele veio fazer e quem ele era. Em poucas palavras, ele faz esse anúncio espetacular e original e inédito na história da humanidade. E diz assim o texto: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O contexto do evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo a ser escrito e fonte dos outros evangelhos, ele está num momento em que o povo judeu vive um desafio muito grande, uma opressão enorme do Império Romano. O Império Romano era o grande poder dominante, político, econômico, religioso, social daquela época. E Roma estava presente nos detalhes da vida e em toda aquela realidade, e era uma realidade opressora, uma realidade dura, em que eles não tinham um dos bens mais preciosos, quem sabe um dos maiores, que é a liberdade. E nesse momento o povo vive sob o jugo romano. E fazendo uma comparação com os nossos tempos atuais, né, vivemos também sob o jugo de uma peste, o jugo de uma doença, que nos tira também a liberdade, o direito de ir e vir, de nos abraçar, de comungarmos uns com os outros. E nesse momento de jugo,
julgo semelhante àquele povo, o evangelho ele é apresentado como um anúncio original da parte de Deus para o seu povo. E diz o texto que Jesus pregava o evangelho de Deus. Mas essa tradução não é a melhor, talvez, porque o termo grego para esse verbo pregar é keruson, que quer dizer clamar o anúncio de Deus. Perceba que Jesus não gritava aleatoriamente uma mensagem qualquer. Ele clamava o evangelho de Deus. O evangelho, essa palavra que não foi nem traduzida, né? É uma paráfrase do próprio termo grego evangelho, significava o galardão ou a recompensa oferecida para se levar as boas novas. Posteriormente, o evangelho passa a significar a própria boas novas, as boas notícias. Evangelho não era uma palavra religiosa, era uma palavra do dia a dia daquele povo que se expressava em grego e dizia, que era o inglês da época, né, uma linguagem universal para aquela época, e dizia, se você me traz uma boa notícia, o que você traz é evangelho. Essas boas novas, elas se apresentam como uma boas novas, boas notícias vindas da parte de Deus para o mundo. E Jesus chega e diz, eu vim trazer a boa notícia de Deus para vocês. Em meio a esse jugo, em meio a esse tempo difícil, em meio a esse desafio, em meio a essa agonia, em meio às desgraças que vocês vivem, eu venho anunciar o Evangelho. E a boa nova é que eu estou aqui. Jesus não vem só anunciar uma mensagem. E o mais inédito disso é porque muitos profetas já haviam anunciado notícias boas e noticiado mensagens de Deus, mas Jesus não vem ser mais um profeta. Ele vem dizer, eu sou a boa notícia de Deus. Jesus, ele encarna o Evangelho. Jesus não só tem a boa notícia vinda de Deus, ele é a boa notícia. Eu sou a boa nova que vim anunciar. Ele é um pregador diferente de todos os outros, ele é um profeta diferente de todos os outros, porque ele não vem contar uma ideia nova, ele não vem pregar uma mensagem nova, ele vem se entregar como a mensagem de Deus. É a mensagem encarnada. E ele diz, o reino de Deus está próximo. Dizer que o reino de Deus está próximo não é uma realidade temporal de que ele está chegando. Está próximo, está chegando, está vindo. Não. Está próximo é no sentido de que está perto, é o sentido geográfico da coisa. O evangelho está próximo de vocês, ele está perto, o reino de Deus está perto, porque o reino de Deus sou eu. Onde eu chego, Jesus diz, ali está o reino de Deus. Onde eu estou, Deus também está. E essa mensagem maravilhosa nos demonstra o quanto nós precisamos nos achegar a Jesus para estarmos perto da mensagem do próprio Evangelho. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos aproximamos de Deus, mais estamos próximos da mensagem. Quanto mais nos distanciamos, mais distantes estamos dos ideais de Deus. Jesus é a presença encarnada da autoridade de Deus. Tocar em Jesus é tocar no reino. Se aproximar de Jesus é se achegar ao reino. A pessoa de Jesus demonstra o amor de Deus para com o mundo
como nesse belo versículo que sempre lemos quando vimos aqui a este ambiente. Jesus, na forma de Deus encarnado, demonstra que é chegado o seu reino, e o seu reino, o reino de Deus, não é o reino do amanhã, do futuro, do viver no céu somente. Essa aí é que está um ponto importante do reino de Deus. Ele não é simplesmente uma ideia, uma filosofia, uma esperança, uma expectativa. Não, o reino de Deus está próximo, ele é chegado e você já pode vivenciá-lo desde já na sua vida, na medida em que você abre o seu coração para Jesus, por meio do Espírito Santo habitar em você. Nesse momento, você toma posse e adentra o reino de Deus. E ele é uma realidade já. E também do ainda não, porque cremos que no céu está a nossa morada junto com Deus. A verdade é que o Evangelho o reino de Deus é a realidade do já e do ainda ao mesmo tempo. Compreender isso é compreender a maravilha da mensagem de Deus para o mundo. A mensagem que diz que o Deus que é amor, amou essa humanidade de uma maneira tal, o mundo foi amado por Deus de uma maneira tal que ele encarna no seu Filho e esse momento ele está presente no mundo e quando ele chega ao mundo, o seu evangelho, o seu reino é chegado. E o reino de Deus que é chegado pode ser, nós podemos tomar posse desse reino, adentrar, fazer parte dele desde já, não é para daqui a anos, centenas, milhares de anos, não, ele é agora, é para que você adentre o reino de Deus e passe a viver os valores do reino de Deus. E para isso é importante é um passo decisivo nesse sentido. O reino de Deus chegado expõe um convite, que é o convite que Jesus faz na segunda parte do versículo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma realidade de arrependimento, um convite ao arrependimento e à fé. Arrependimento significa retorno. A palavra hebraica para arrependimento, o retorno, aparece pelo menos 120 vezes no Antigo Testamento. Você está num caminho, você está numa trilha e percebe que aquele caminho não é o melhor caminho, não é um caminho correto, e você retorna, você se converte. Quando você faz aulas de direção numa autoescola, você tem aulas de conversão. O que são aulas de conversão? É como fazer a curva, não é isso? É como fazer a curva. E nessa conversão, você aprende a se estar indo num caminho, converter e entrar para outro caminho. Isso é assim que funciona essa conversão. Arrependimento no grego é metanoia, meta de além de e nos mente, além da mente, mudança. Hoje eu tenho visto que arrependimento não está muito na moda, né? As pessoas falam com muito orgulho, não sei por quê, tanto orgulho em dizer isso. Não me arrependo de nada do que eu fiz, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, a minha vida é assim mesmo. E temos esse complexo de Gabriela, né? Num romance de Jorge Amado, escritor baiano, né? Gabriela Cravo e Canela era uma menina, depois torna-se uma mulher, e que dizia: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. E nós vemos muitas pessoas falando isso com orgulho, com satisfação, como se mudar de ideia, mudar de opinião não fosse uma coisa mais sábia. Eu me arrependo de um monte de coisas. E não tenho vergonha de falar. Coisas que eu fiz que não deveria ter feito, coisas que deveria ter feito e não fiz. Isso é uma questão de sabedoria, de inteligência, de abrir a mente e dizer: eu me arrependo da vida que levava e quero levar uma vida melhor. Nós vivemos um tempo difícil em que o mundo vivia desregradamente, veio uma pandemia. Será que a gente não vai aproveitar essa crise,
pastor, como é que a gente aproveita uma crise? Pois é, será que nós não vamos aproveitar essa crise para nos tornarmos uma humanidade melhor? Seres humanos melhores? Igreja melhor? Senão é um desperdício de vida, dizer, eu não me arrependo de nada, minha vida é assim mesmo. Isso é de uma ignorância tamanha. Então, arrependimento é mudança, mudança de postura, de valores, de atitude, de comportamento. Mudança de comportamento, de atitude, de valores. E isso é saudável, isso é importante. E só assim o Evangelho de Deus vai ser uma experiência real para você. Porque se não houver arrependimento, conversão, se não houver conversão, o Evangelho se torna mais uma tradição religiosa, mais uma experiência religiosa. E não é isso que Jesus quer. Não foi isso que Jesus se propôs quando veio ao mundo encarnado. Jesus não veio fundar mais uma religião, anunciar mais uma nova crença, mais uma tradição religiosa, não. Ele veio completar o plano de Deus para a salvação da humanidade. E ele quer que você se converta, quer que a humanidade se converta a ele e tenha a experiência do reino de Deus. Evangelho, reino de Deus, é confiança no Deus presente. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus como os gregos imaginavam, que existia um mundo onde os deuses viviam, e os deuses viviam lá e nós vivemos aqui e somos um espelho maltratado do que Deus. Não, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus encarna e vem viver entre nós para nos salvar. E essa salvação significa nos transformar novamente em imagem e semelhança do próprio Deus, dignificar o ser humano. E o que Cristo espera de nós é conversão. Você está num caminho, você converge e se converte e entra por outro caminho, que é o único caminho possível e verdadeiro, que é o próprio Jesus. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é o caminho. Ele não vem anunciar uma oportunidade, ele não vem anunciar uma chance, ele vem dizer que ele é a chance. O Evangelho encarnado. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa pregação, essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho vem dizer que Deus veio ao mundo na forma de gente, para que gente fosse salva e convertida. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o resumo da mensagem, de toda a mensagem de Deus, que é essa, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que ele oferta o seu próprio Filho, o único gerado, para transformar a cada um de nós em filhos adotivos desse Deus bondoso. E eu espero sinceramente que durante todo o dia de hoje, toda essa semana, nós pensemos no quanto nós precisamos nos converter. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Essa palavra, eu já aceitei Jesus, é até estranho, porque alguns dizem assim, não, mas eu nunca recusei Jesus. Mas não tem uma vida de conversão. Então preste atenção no quanto o seu coração já se converteu ao reino de Deus. E aproveite e participe do reino de Deus. É mais do que frequentar uma igreja, é mais do que cantar hinos, é mais do que isso. É participar dos valores, das atitudes, do compromisso com o reino de Deus chegado, próximo, que está ao nosso alcance. Deus Emanuel, Deus conosco. Essa é a nossa mensagem, é isso que devemos proclamar para a honra e glória do nosso Deus, que amou o mundo de uma maneira tal que fez-se gente para salvar a gente. Amém? Que Deus nos abençoe, nos console, nos conforte e esteja conosco todos os dias ao longo do dia de hoje dessa semana. Amém? Amém.
Meus irmãos, que bênção.